a última vez que você chorou por conta do pecado? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Nós celebramos e é maravilhoso celebrar. Ministério de Louvor, quero agradecer vocês. Daqui a pouco vocês voltam. Obrigada. É muito bom celebrar. É maravilhoso, é extraordinário. Mas esta noite talvez seja uma noite para chorar. Eu já chorei muito hoje. Eu ouvi alguns depoimentos essa semana que mexeram muito comigo. Eu disse: Deus, nós somos uma igreja que ama o Senhor. Mas às vezes nós temos brincado com o pecado. Às vezes nós temos ido e vindo e não nos preocupamos com as coisas que têm acontecido. Só que Deus quer mover sobre nós. Eu quero falar nessa noite sobre crise em família por conta de um culto. Você sabia que culto é perigoso? Sabia disso? Culto é muito perigoso. Ou a gente acerta, ou a gente quebra. Um dos dois acontece. E a temática é essa: crise em família por conta de um culto. Eu pedi para a Fernanda fazer 2 altares. Um altar onde é colocado o holocausto e fogo. E um altar onde tem frutas lindas e maravilhosas. São 2 altares. Esses 2 altares estão dentro de nós. Esses 2 altares caminham com a gente o tempo todo. E nós precisamos definir qual deles eu quero de fato manter. Qual deles de fato eu quero estar envolvido. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do Gênesis, livro do começo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. 2, por gentileza. 1, 2, 3. Quanto tempo? Passado um tempo, que a gente não sabe quanto tempo. Abel também trouxe as primícias das crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. 5. 1, 2, 3. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante, ou caiu o seu semblante? 7. Quem compete dominar? Diga eu. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Pai, a sua palavra, e ela é viva e eficaz. E apesar de mim, fala conosco. Amém. Terminamos a nossa temática. Estava falando sobre honra, agora nós vamos passar para famílias. Famílias, querida, é perseguido desde o início. Se você está aqui com a sua família, você deve olhar para essa família e dizer assim: glória a Deus que eu estou com a minha família e ela está de pé. Glória a Deus por isso. Porque, queridos, o diabo, ele vai querer ferir, porque família é lugar de prazer.
Família é lugar de alegria. Família é lugar, queridos, onde acontecem os maiores amores. Só que Satanás não é feliz, ele não é contente com a sua família e nem com a minha. Ele trabalha desde o início. Quando lá no Jardim do Éden, nós lemos o capítulo 4, mas no 3, foi a queda do homem. Tinha uma família no Éden. A Bíblia vai começar com uma família e a Bíblia vai terminar com uma família também, um casamento. É assim que começa a Bíblia e é assim que encerra a Bíblia. Por isso que nós somos fé e família. Fundamentação na fé e família. Zele pela sua casa. Mas no capítulo 3, a serpente, o diabo entrou na serpente. E ela, mais astuta que os outros animais, ela começa a seduzir a Eva. Ela seduz a Eva é seduzida, seduz seu marido. E assim, queridos, é a queda do homem. Deus vinha todos os dias, no final do dia, falar com o homem. Deus vinha todo final do dia, para cear naquele jardim. Mas naquele dia, quando Deus chegou no lugar do encontro, não tinha, o casal não estava lá. Quantos de nós fugimos do lugar do encontro com Deus? Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar com você. Mas já percebeu que quando a gente pisa na bola, quando nós pecamos, o que a gente faz? Nós corremos de Deus. O casal correu de Deus, escondeu. E Deus chegou no jardim, igual você chega, pai, em casa, e sua janela tem uma cortina imensa. E você fala para o seu filho assim: filho, onde você está? Seu filhinho correu, escondeu de trás da cortina, linda, maravilhosa. E você vê a cortina tremulando. Mas você fica andando na casa e procurando: filho, onde você está? E ele está brincando, ele está escondendo de trás, ele achando que não está te vendo, que você não está vendo, mas ele estava. E Deus perguntou para ele: o que foi que vocês fizeram? O que foi? Porque Deus não quer perder a comunhão conosco. A mesa é para dizer para mim e para você: apesar de você, apesar dos seus erros, apesar do seu pecado, apesar da sua natureza caída, eu te amo. E você pode assentar à mesa. Deus sempre vai trazer um lugar, um jeito de conectar com o ser humano. Sempre. As religiões é os homens correndo atrás de Deus. O cristianismo é Deus atrás do homem. É isso que é lindo. Não tem lugar que você possa se esconder de Deus. Ele vai te achar. Ele vai nos achar. Porque o nosso coração, queridos, foi plantado dentro de nós. Segundo Eclesiastes, Salomão escrevendo, ele diz assim: que dentro do homem foi colocado o desejo pela eternidade. Ninguém, talvez, se uma pessoa dissesse: não, ninguém nunca me falou de Deus. Não precisa. É necessário evangelismo? Sim. Mas escute, o homem clama por Deus. E nesse capítulo que nós lemos, o 4º capítulo, é o capítulo que, queridos, pós-queda, parece que está tudo perdido. Mas no capítulo 3, Deus disse para a serpente: serpente, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente da mulher e a sua descendência. Sabe o que era isso? Ele estava dizendo para mim e para você: apesar da queda, há uma redenção para você. Apesar do pecado, há uma solução para você. Eles saem dali, eles são tirados dos jardins. Porque o homem foi colocado no jardim. Você não foi feito para uma fábrica. Você não foi feito para cavar buracos. Essa semana meu marido cavou muito buraco. Deus te colocou, viu, Vanderlei? Você está pervertendo meu marido. Deus colocou você num jardim. Num jardim. Sabe o que é isso? Lugar de delícia. Lugar de prazer. É isso. A sua casa é um jardim. A sua família, queridos, é um jardim. Que você possa guardar a sua casa. Que você possa guardar seu casamento, sua cama, seu leito, seu corpo, sua alma. Guarde seus filhos. Guarde suas filhas. Guarde. Porque é um lugar de prazer, é um lugar de delícias. E Deus deu essa palavra.
E a Bíblia diz que eles saem do jardim, eles estão fora. Mas Adão tem relação sexual com Eva. Tem algumas versões que diz conheceu, porque Deus é polido. Até as frases de Deus é polida. Ele diz assim, conheceu Eva. Conheceu a relação sexual. Ela fica grávida. Daí, queridos, nasce Caim. Quando nasce Caim, sabe o que ela diz? Eles estão festejando, eles estão alegres, porque havia uma promessa que teria um descendente. E na cabeça deles, segundo os teólogos, já era o descendente. Eles celebram e colocam o nome, sabe de quê? De Caim. Eles dizem assim, com a ajuda de Deus, eu tive um filho homem. Sabe o que é isso? É Eva e Adão dizendo assim, eu não quero mais andar na minha independência. Eu não quero mais ser autônomo. Eu quero depender de Deus. É do braço dele que eu vou depender. Com a ajuda de Deus é que você chegou até aqui. É com a ajuda de Deus que a sua família está de pé. É com a ajuda de Deus que nós estamos como igreja de pé. É com a ajuda do soberano. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes deles. E quando nasce Caim, eles ficam felizes. Maravilhoso. Caim é absoluto. Quantos filhos aqui, filho único eu tenho aqui nessa noite? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5. Como é que é ser filho único? Ser filho único, você não tem com quem competir. Ninguém para competir com você. O quarto é seu, a sala é sua. O pai é seu, a mãe é sua. Isso. Ninguém vai pegar suas roupas. Ninguém vai pegar sua escova de dente. Não vai comer seu chocolate escondido. É só você, absoluto. Caim está absoluto na casa. Caim é aquele que Deus ajudou e nasceu. E ele está absoluto. Só que Deus, queridos, Deus quer uma família. E diz que ela, novamente, Adão teve relação com Eva. E nasceu o segundo filho. Como que é o nome do segundo filho? O primeiro, eles colocaram um nome lindo no menino, Caim. Com a ajuda de Deus. Eu tive um menino, um homem. Sabe que Abel significa o segundo? O primeiro filho, você arruma um quarto, pinta, põe pirueta, solta foguete. Quando vê o segundo filho, usa a banheira do outro. O pijama do outro. O berço do outro. É homem e a menina e põe lá no colorido, lá errado. Porque a empolgação é no primeiro, quando é o segundo já está mais assim. Nasceu o Abel. Sabe que eles colocaram o nome? Significa assim, passageiro. Diga passageiro. Escute. Caim tem um nome lindo. Abel tem um nome mais ou menos. Mas não adianta só dar nome para o seu filho, para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar o caráter para os nossos filhos, o caráter de Deus. Essa é a missão de um pai e de uma mãe sobre a terra. E eles estão ali. E ele coloca esse nome nesse menino. Só que agora, queridos, Caim tem que dividir tudo. Você que é mais velho, quando chegou os outros? Lá em casa era 7. Eu sou a primeira, primogênita. E aí foi chegando os barrigudinhos. Era um na barriga, um na beira da saia e um no pensamento. Nós dividíamos tudo. Lembra de Saulo? As nossas roupas eram feitas de chitãozinho. Não é o chororó não. É que comprava um tecido só e fazia para todo mundo. O short, a camiseta e tudo mais. Porque vem o segundo. Abel chegou. E Abel está ali passageiro. E agora Caim não é mais absoluto, queridos. E os dois nascem na mesma casa, têm a mesma educação, a mesma alimentação, frequentam a mesma escola. O pai e a mãe fazem o possível para que tudo seja parecido um com o outro. Só que os dois são muito diferentes. Mãe e pai, seus filhos são de que jeito? Quem tem 3 filhos aqui? Como é ter 3 filhos? Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Mas não nasceram na beira da barriga? Não nasceram do mesmo propósito?
Sim, mas são diferentes. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Caim, ele é filho do maligno. E as obras dele são más. Já Abel é justo. E as obras dele atraem o olhar de Deus. Foi porque foi designado? Não, foi escolha. E um dia eles decidem dar um culto a Deus. Não se sabe como, mas eles aprenderam. Possivelmente foram com seu pai Adão, sua mãe Eva, que viu Deus no início, quando eles pecaram, matar um animal, possivelmente um cordeiro, tirar a pele e vesti-los, porque eles estavam com figueiras, folhas de figueiras. Mas a folha de figueira, quando o sol esquenta, ela murcha. Sabe o que essa folha de figueira significa? A minha justiça própria, o meu esforço, a forma como eu quero agradar a Deus. Só que, queridos, Adão e Eva foram vestidos de pele, de cordeiro, de carneiro, já que você quiser. E quando Deus fez isso, o sangue derramou. O sangue, aquilo ali apontava já para Jesus lá na frente. Ele estava dizendo: pecou, errou, fez o que não devia, mas um cordeiro já foi preparado, e ele já morreu antes da fundação do mundo. Já tem solução para você. Se você chegou aqui hoje e disse não tem solução, escute: o cordeiro morreu antes que o mundo fosse fundado. Já havia solução, já havia provisão para você. É para dizer para você: eu te amo. Você é a coroa da minha criação. Talvez você não se ame, talvez você não goste de você. Nessa noite eu quero dizer para você: você vai virar para o seu pai e dizer: obrigada, porque o Senhor me amou tanto. O Senhor me amou tanto, porque já preparou tudo para você. Tudo já está preparado, tudo já está pronto. Luciene, por que eu fico dando cabeçada por aí? É porque às vezes a gente não ouve a voz do Pai. A gente ouve a voz do coração, das minhas vontades, do meu intelecto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Passado algum tempo eles foram. Um deles, o Abel, como Caim é o primeiro, possivelmente foi Caim, diz que no fim dos tempos, de uma estação, ele leva frutos da terra. Por quê? Porque ele é um agricultor. Ele optou para ir mexer com terra, e a terra produzia, e ele produziu frutos lindos, maravilhosos, porque alguns dizem que era feio. Não era. Os frutos eram bonitos, só que não eram os primeiros. Você pode dizer com isso comigo? Diga assim: os frutos eram, que jeito? Mas chega o Abel. O Abel traz do seu rebanho. Ele é pastor de ovelhas. Ele pega um animal lindo, bonito, gordinho. A Bíblia diz gorda, com aquela picanha assim, a carninha e a picanha assim fazendo um Czinho. Deus gosta de picanha. Sabia disso? Ele leva isso bonito, maravilhoso. Porque às vezes a gente quer levar para Deus outras coisas. Coloca para mim Malaquias, eu não pensei, mas vamos ler isso aí. Malaquias capítulo 1, versículo 6. É o último livro do Antigo Testamento. E ele vai falar de honra, que nós saímos dessa temática. Diga comigo, por favor: o filho e o servo seu. Ora, se eu sou o pai, onde está a minha honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Continue. Você pode ler?
Segura. Deus vai condenar, falar através do profeta, para os sacerdotes, para os líderes. Vocês estão trazendo comida impura para o meu altar. E pergunta, como nós estamos te desonrando? Porque não valoriza a mesa do Senhor. Acha que a mesa é desprezível. 8. Na hora, 1, 2, 3. Segura aí. Você vai visitar o senhor governador de Goiás. Como é que é o nome dele? Ronaldo Caiado. Você entra lá no palácio com um cordeirinho e o bicho está mancando. Aí você olha assim, o olho dele está meio travado. Tem uma impinge assim na traseira dele. A pele caiu. E você entra lá no palácio e fala assim: governador, eu vim trazer esse presente para você aqui. E Deus pergunta assim: será que ele vai agradar de vocês? Será que ele vai atender vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Continue. 9. Agora suplique a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. 10. Você pode ler comigo? Deus estava falando assim, ó, fecha isso, para, isso está me enojando, eu não quero mais esse tipo de oferta. Ele está dizendo, para isso, só o 11 agora, para a gente terminar. Deixa eu ver se eu vou ler o 11 ainda. Não, obrigado, pode deixar. Ótimo. Volta os 2 altares. Aqui tem uma ovelhinha gordinha, maravilhosa, linda. Linda, poderosa. Aqui tem frutos maravilhosos, só que é frutos do final. Muitos acham que Deus não recebeu porque era fruto. Não. Existia a oferta de boizinho, de vaquinha, de ovelha. Existia. É chamada a oferta do holocausto. O que é isso? Pegava-se um animal, partia ele, colocava no altar e punha fogo em tudo. Porque para Deus tem que ser inteiro. Deus não aceita te dividir com nada. Deus não permite dividir você com ninguém. Ele é Senhor e acabou. Mas o Caim trouxe os frutos. E os frutos eram o último. E sabe o que aconteceu? Não está escrito que tem fogo. Mas como que a gente sabe que tem fogo? Porque quando Deus recebia uma oferta, o fogo vinha e lambia tudo. Só que o Caim colocou as frutinhas lá e ficou. Não veio fogo. Mas o Abel colocou o animal perfeito em cima do altar. E o fogo, lambeu. Veio, lambeu. Só que, queridos, quando terminou esse sacrifício, o Caim ficou irado. Quantos aqui ficam irados de vez em quando? Por que você fica irado? Por quê? Nós ficamos irados, é porque nós ficamos indignados com a frustração. O Caim saiu de lá irado. A face dele, o semblante caiu. Ele ficou de queixo caído. Você já viu? Uma pessoa diz assim, cara de cavalo. Já viu uma cara de cavalo? Ele viu fogo descer no altar de Abel. Ele viu Deus receber. E a Bíblia diz assim, e Deus recebeu Abel e sua oferta. Diga comigo, diga Abel e sua oferta. Mas diz assim, e Deus não recebeu Caim e nem a sua oferta. Por que o nome da pessoa vem primeiro do que a oferta? Sabe por quê?
Deus não se impressiona com altares. Deus se impressiona com o coração. Primeiro vem o ofertante, é eu e você. Primeiro Deus quer saber por que você veio nesse culto hoje. Deus quer saber por que você veio aqui nesta noite. É isso que Deus quer saber de mim e de você. Para depois Ele receber o nosso louvor e a nossa adoração. Porque, queridos, nem tudo que impressiona homens impressiona Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: nem tudo que impressiona homens impressiona Deus. Não é bonito esse altar? Não impressiona? Frutas bonitas, linda. Mas Deus não olhou assim. Quando você vai ler o Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus um dia, e eu não vou falar de oferta, é o pastor Devani. Jesus chegou no templo, ele parou assim, ficou do lado do gasofilaço. Ele ficou lá sentadinho observando, porque Jesus observa tudo. Ele está lá observando as pessoas virem e depositarem suas ofertas. E diz assim a palavra, no capítulo 9 de Marcos, por lá, você vai encontrar isso. E os ricos chegavam com bastante ouro, prata, e chegava assim, aqueles homens poderosos, cheios de servos. E colocava o quê? Colocava prata, colocava o ouro, colocava aquele tanto de coisas lá no gasofilaço. Não era com essa boquinha igual o nosso aqui não. Era uma coisa grande. E tá que coloca, e Jesus observando. De repente no final da oferta entra uma senhora, viúva e pobre. Ser viúva já é um negócio, me perdoe as viúvas. Mas, que eu tenho uma amiga viúva aqui maravilhosa. Mas é viúva e é pobre. E apologia à pobreza não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você preste atenção. Ela chega, ela leva 2 moedinhas e coloca lá dentro do gasofilaço. Jesus chama os seus discípulos, senta com ele, olha para eles e diz assim: essa deu maior oferta. Os discípulos entraram em paranoia. Você imagina os discípulos? Imagina o Judas. Imagina os discípulos: Senhor, a oferta hoje foi maravilhosa. Entrou muito dinheiro hoje. Jesus disse assim: todos esses que deram muito, deram do que sobrara. Essa mulher, a oferta dela foi a maior. E os discípulos, por que foi a maior? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu inteiramente a Deus. Escute o que eu quero lhe dizer nesta noite. Você que está aqui, nós que estamos aqui, Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Eu quero que você entenda isso. Deus quer você totalmente entregue a Ele. Não é 70%, não é 80%, não é 50%, é 100% de Deus. Não, Luciene, é um copo limpinho de água, mas eu coloquei umas gotinhas só de limão. A água vai continuar limpa, só que o sabor vai estar contaminado. Entende isso? Tem coisas na nossa vida que são pequenininhas, nós colocamos lá e achando que não tem nada. Escute, tem sim. Você é santo, você é separado. Deus pagou um preço por você. E queridos, por isso você não pode se contaminar com nada. Aquela mulher deu tudo. E ele disse: essa sim, essa deu tudo. E a partir daquele dia, queridos, Caim ficou indignado. Já viu alguém com cara de Caim? Luciene, qual é a cara de Caim? A cara de Caim é aquela que você fala assim: olha, Deus me abençoou, comprei um carro lindo. Aí você chama o irmão para ir lá ver o carro. O irmão vai. E o irmão está com um carro velho ou andando a pé. Aí ele olha o carro novo. Estou feliz por você. Só que detalhe, você sabe que o IPVA é caro, né? Você sabe que gasta muito, você consome muito isso daí, sabia? Meu amigo, eu tenho um que gasta demais. Cara de Caim. Você vai contar uma coisa para ele.
E ele fica lá com aquela cara de pastel, sorrindo entre os dentes, mas o coração está corrompido. Foi assim que Caim saiu de lá. Ele saiu de lá e ele ficou furioso, indignado. O semblante caiu e agora ele está dentro da casa, junto com o irmão, junto com o pai, junto com a mãe. Mas o cara está irado. Às vezes você está na sua casa, na sua família, irado. E a ira, se não for cuidada, ela vai virando ódio. Ódio, se não for cuidado, isso vai virar uma coisa amarga. E depois, querido, vai contaminar muito. Ali nós temos o quê? Nós temos uma casa de Caim que tem altar. Diga assim, tinha altar. Mas tinha ciúmes e tinha inveja. Na sua família tem ciúmes? Na sua família, na minha família tem inveja? Tem? A gente não fala disso na igreja. Sabia disso? Na família de Caim tem altar. Minha garganta já foi. Mas diga comigo, diga, tem disputa. Tem crise. Na família de Caim tem altar. Mas tem insatisfação de ver o sucesso do outro. Na casa de Caim tem altar. Mas tem gente mal-humorada. Na casa, que era lugar de celebração, passou a ser um lugar de disputa. Caim está em crise, porque ele viu seu irmão chegar na frente e ter vantagem. Já ficou aqui na igreja e chegou uma pessoa ontem e ela passou na sua frente? Igual o Papaléguas. E a gente fica indignado às vezes. Eu estou aqui tanto tempo, o outro chegou agora e passou na minha frente. Você está no ministério de louvor 30 anos. Essa semana eu tive uma gripe fortíssima. Então minha garganta está uma benção. Vai suportando aí. Você está 30 anos no ministério de louvor. De repente alguém chega e faz só assim. E eles põem para cantar no outro dia. E você está aí um tempão. Você está aqui um tempão. E o outro chegou ontem e foi consagrado e você não. E aí o que é que dá? Inveja. A gente fica com inveja, queridos. Lembra do filho pródigo? Ele saiu, fez o que fez, a arruaça que fez, mas um dia ele arrependeu e voltou. Quando ele voltou, o pai dele está na porta da fazenda de braços abertos, esperando o filho chegar. O filho chegou igualzinho. Posso? Igualzinho os legendários. Cheirosinhos. Aquele filho trabalhava com porcos. Ele chegou sujo, descalço, rasgado, esfarrapado, sem dinheiro, sem prestígio, havia gastado tudo. Mas quando o pai viu o filhinho dele apontando lá na entrada, a Bíblia diz que ele corre para abraçar o filho. Um judeu de idade não corria, mas esse corre. É Deus atrás do homem. É Deus indo atrás do homem. É Deus dizendo, eu te amo, não abro mão de você. Seja onde for, onde você estiver, eu vou te esperar, você vai voltar, você vai voltar. E ele manda fazer uma festa. E ele começa ali, queridos, um churrasco. E começa as músicas, as danças. O irmão mais velho está no campo. E chega de longe e ouve o som da festa. E ele chega e pergunta para o irmão, para o servo. E fala assim, o que está acontecendo na casa do meu pai? Ele diz, sabe, o seu irmão voltou. Quem é aquele? Pervertido? Que gastou tudo? Que consumiu tudo com as prostitutas. E o pai vem de lá para cá, meu filho, olha, o seu irmão voltou. E sabe o que a Bíblia diz? Ele ficou irado, ele ficou com o semblante fechado. Ele falou, pai, como é que o senhor recebeu o meu irmão? Não é irmão não, esse teu filho. Esse teu filho.
Ele gastou tudo, ele fez isso e aquilo outro, arruaça. E o pai dele, filho, ele chegou e nós tínhamos que celebrar. Ele estava perdido e foi encontrado. Mas aquele irmão está fechado. Caim estava fechado porque a oferta dele não foi recebida. Deus vem para ele e fala assim: Caim, o que foi que aconteceu com você? Por que você está com esse rosto fechado? Talvez você esteja aqui nessa noite, nós estamos aqui. Se você cantou, adorou, bailou, mas seu coração está fechado. Alguma coisa aconteceu e você fechou o coração. O Senhor nessa noite pergunta: o que foi que aconteceu com você? Caim ficou calado. E Deus falou para ele: Caim, se você tivesse feito o que era bom, não seria aceito? Ou seja, queridos, o que Caim fez, a forma como ele fez a sua oferta, como ele cultuou a Deus, não foi a melhor. Não foi, está lá explicado isso lá, quando você lê Hebreus capítulo 11. Versículo 4, ele vai falar sobre isso, queridos. Ele vai falar sobre essa questão. Que aquela oferta de Caim não foi uma oferta apropriada. Sabe por quê? Porque nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Escute, Deus tem um jeito certo de servi-lo. Ele tem uma maneira. Você lembra da samaritana? A samaritana chegou, quando Jesus encontra ela, ela disse: Senhor, nós temos que adorar aqui ou é lá no monte? Jesus disse para ela: não tem que adorar aqui, nem lá no monte. Mas chegou a hora, e o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em... Sabe o que é adorar em espírito? O espírito está com letra minúscula, quando você ler. Está dizendo do espírito do homem. É quando eu e você adoramos inteiramente. É quando você e eu adoramos com sinceridade de coração. Não é porque o ministro de louvor falou: bata a palma agora, vira para trás, abraça o irmão. Não é desse jeito. Mas é quando você fala assim: Senhor, eu cheguei aqui. Talvez eu não tive uma semana daquelas, mas eu estou aqui completamente entregue a Ti. Eu quero Te adorar com todo o meu ser, com toda a sinceridade da minha alma. Eu não quero estar aqui para agradar alguém. Eu não quero estar aqui porque eu quero agradar o meu pai, a minha mãe, minha namorada, meu esposo. Não, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. E eu só terei paz quando encontrar a Ti. É isso. Em verdade. Sabe o que é adorar em verdade? É quando você vai pelos métodos de Cristo. A religião, cada um faz o que quer. Eu adoro do meu jeito, eu faço da minha forma, eu acendo isso, eu faço aquilo. Não, só existe um novo e vivo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem quiser vir ao Pai tem que vir por mim. Existe uma forma de adorar a Deus. Existe um método para adorar a Deus. Não é do meu jeito, não é da minha forma. A inveja, querida, ela é perigosa. E eu quero aqui só falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem um homem chamado, um teólogo americano, chamado Robert Markin. Sabe o que é que ele diz? Quando se refere ao coração, ele diz assim: até nas minhas lágrimas de arrependimento existe mancha de pecado. Você sabia que nós somos ótimos para maquiar? Sabia disso? Charles Spurgeon, ele é o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: Senhor, há pecado até na minha espiritualidade. Você sabia que tem hora que a gente maqueia até para Deus a nossa vida? O pastor Hernandes, ele fala assim, sabe o que ele diz? Pastor Hernandes, que vai estar conosco aqui em outubro. Ele diz que sentimentos ruins estão guardados dentro de nós, e eles transpiram até na hora da adoração. Tem um pastor chamado Presley Camargo, eu gosto dele. E ele diz assim: inveja, ciúme e orgulho nós não vemos. Você sabia que a gente não vê e a gente não admite? Só que todos nós temos potencialmente dentro de nós ciúmes, inveja, orgulho. E ele diz mais:
Ele diz que é como uma cebola, quando você tira uma casca aparece outra. E ele diz mais, que todos nós temos, e o problema não é ter ou não ter, o problema é que nós não podemos dar vazão a ela. Ele diz que é igual uma águia, as asas de uma águia, se você deixar crescer, vai voar. Então, queridos, nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, faça o que é certo, entre pelos métodos de Jesus, para que possa ser recebido a nossa adoração e o nosso louvor. E mais, queridos, grandes pecados, diga comigo, diga, grandes pecados começam com pequenos começos. Pleonasmo, né? Tem pequenos começos. Eu estava essa semana em casa e eu lembrei de um fato. Nós cuidamos de um moço, uma época, um moço que eu amo muito. Nós o casamos. Ele era ministro de louvor de um lugar X. E ele foi embora para outro estado. E lá no momento lá, a esposa dele viajou. E ele entrou em alguns sites. E passeou nos sites lá X. De pessoas do mesmo sexo. Ele era casado, líder do ministério de louvor, pai, um menino bom, não era um menino ruim, ele é bom ainda, decente, aparentemente honesto, e ele foi brincando com isso. Ele brincou uma vez, conversou, brincou com outro, entrou numa sala X, ele falou isso para mim em confissão, e foi brincando, até que uma hora, ele foi parar na sala da casa dele, com um desses moços, e ele voltou, sentou comigo com o Luiz chorando, e disse assim: pastor, eu não quero perder minha família, eu não quero perder minha família, eu não quero. Houve cura, aparentemente, nós oramos, trabalhamos, tratamos eles. Mas ele teve recaída. E ele perdeu a família. E eu falo isso com muito pesar dentro do meu coração. Não para expô-lo, não é isso. E ele perdeu a família dele. Sabe por quê? Porque grandes pecados começam com coisas pequenininhas. O Caim ficou só irado. Foi para casa, ficou irado. Mas ele olhava para o irmão dele e sentia a ira no coração. E um dia ele chama o irmão para ir para um lugar, para o campo. E o irmão vai com ele. Ele chama Abel, diz assim: Abel, vamos para o campo. Vamos lá, eu não sei qual foi a conversa, mas possivelmente é assim: Abel, eu quero te mostrar a minha lavoura, eu quero que você vá para lá. E o Abel foi inocentemente para aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, queridos, aquilo que começou num momento com uma irritabilidade, com uma ira, por conta de uma oferta, por conta de um culto, tornou, sabe o que? Um assassinato, um culto que terminou num assassinato, porque o coração não foi tratado, porque o coração não foi exposto, a boca não falou. Quando Deus disse: Caim, o que foi que você fez? Ele não falou nada para Deus, ele ficou calado. Ele disse: Caim, cadê seu irmão? Porque Deus veio, Deus é onisciente, Deus sabia. Deus viu quando Abel caiu naquele terreno, quando ele começou a sangrar, porque diz que a terra sugou o sangue de Caim, o de Abel. Sugou, Deus viu tudo. Mas quando Deus chega para ele e pergunta: o que foi que aconteceu com você? Ele ficou com a boca fechada. Sabe o que ele disse ainda, ironicamente? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Nós somos hoje uma igreja, uma comunidade
de pessoas que amam o Senhor. Mas nós precisamos ser tratados no nosso coração. Porque às vezes em forma de culto nós ofendemos um ao outro. Em forma de culto nós pecamos contra Deus. Temos pequenas raposinhas dentro do nosso coração. E a gente camufla isso. E Deus vem aqui e traz uma palavra. Levanta alguém, fala com você, fala comigo. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. Mas Deus nessa noite está perguntando: Caim, o que foi que você fez? Caim, o que foi que você fez? Caim, onde está seu irmão? A sua família, a sua casa? Caim, sua mãe está em crise, Caim. Porque falta o irmão, falta o Abel. Era passageiro, passou. Queridos, às vezes nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer: Deus, eu pequei contra o Senhor. E sabe o que Deus disse para Caim? Porque ele não reconheceu, porque ele não falou. Deus disse para ele: Caim, a partir de hoje, sabe o que Deus disse para ele? E Deus disse para ele assim: onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão. Disse Deus, o Senhor disse a ele: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Até então o homem não era amaldiçoado. Mas a partir daquela hora, Deus disse para ele: a partir de agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando cultivar a terra, ela não dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Sabe o que Deus queria de Caim? Era que Caim caísse diante dos pés dele e dissesse: eu pequei contra ti e contra meu irmão. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele começou a questionar a Deus. Ele disse assim: Deus, o meu castigo é grande demais. Eu não vou conseguir viver desse jeito. Às vezes a nossa fala não é fala de arrependimento, não é fala de mudança de vida. A nossa fala é para expressar que Deus é injusto. Nós queremos expressar que Deus está injustiçando a gente. Nós estamos às vezes lastimando. É a nossa consequência do nosso pecado. E não, queridos, corremos para Deus. A mesa é para dizer para mim e para você: existe misericórdia para você. Existe misericórdia para mim. Existe. Existe. É isso que a mesa da ceia diz para nós. Eu quero encerrar. Deus disse assim: Caim, ele disse assim: Deus, quem me encontrar vai me matar. Ele estava preocupado se ele ia morrer ou não, mas não em arrependimento. Quando eu olho para a mesa da ceia, sabe o que eu tenho que olhar e dizer assim: eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que não está bom. Aquilo que eu estou fazendo do meu jeito, com a minha aparência, cheio de frutas, que chama a atenção, mas não é o que Deus quer. Eu preciso cair nos pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Deus disse para ele: eu vou colocar um sinal em você. Ninguém vai poder te matar. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: apesar de você estar desse jeito endurecido, eu ainda vou te guardar. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Porque Jesus subiu para a cruz e disse assim: eu vou no seu lugar. Eu vou assumir o seu lugar. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. E Deus disse assim: aquele que matar Caim vai sofrer 7 vezes. Aí Caim tem um descendente chamado Lameque. Aí sabe o que Lameque falou? Estou terminando. Gênesis 4, 23. Disse Lameque às suas 2 mulheres. Escute. Até então era uma mulher só para um homem.
a partir do pecado, no não arrependimento, ele tem 2 mulheres. É um descendente de Caim. Aí ele disse assim: ouça minha voz, mulheres de Lameque, escute as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, um menino porque me contundiu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu não vou aceitar mais as coisas do jeito que está. E tem mais um detalhe, 24, por favor. Diga comigo: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado quanto? Agora, para terminar, Mateus 18, por favor. É o último aí. Mateus capítulo 18. Eu vou terminar com isso aqui. Isso. Pedro um dia, apurrinhado, porque alguém tinha feito muita raiva a ele. Ele tinha perdoado. Possivelmente os teólogos dizem que ele tinha uma empresa de barcos, de pesca, e alguém deu prejuízo para ele. Aí ele perdoou uma vez, perdoou 2, perdoou 3. Era assim que os rabinos perdoavam até 3 vezes. Aí ele perdoou 4. Aí ele perdoou 5. Aí ele perdoou 6. Aí ele perdoou 7. Aí ele ficou apurrinhado. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele chegou achando assim: eu fui até o máximo. Quando ele pecar contra mim, aí ele coloca o limite até 7 vezes. 22. Jesus respondeu o quê? Caim é vingado 7 vezes. Lameque 77. Esse é o sangue que clama vingança. Mas sabe o que o sangue de Jesus faz? Ele diz assim: eu perdoo você uma vez, eu perdoo 2, eu perdoo 3, eu perdoo 4, eu perdoo, para que você perdoe o seu irmão, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, se necessário for. E eu quero fechar esta noite orando. Eu não sei como você está. Eu não sei como está o seu altar. Eu não sei como está a sua vida. O que você carrega aí dentro? O que eu carrego aqui dentro? Essa semana foi uma semana que eu disse: Deus, eu quero abrir meu coração para Ti. Em algumas coisas que eu não consigo falar para ninguém, eu preciso falar do Senhor. E eu quero que o Senhor traga isso sobre a igreja. Porque se começar conosco, vai chegar em você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, ninguém. Não quero expor ninguém. Mas talvez você esteja aqui hoje, nesse ambiente, e o seu coração está ferido, está machucado. Seu coração está carregando alguma coisa que você sabe que não está certo. Você tem trazido ao altar do Senhor a sua vida, e às vezes você não tem visto o fogo de Deus na sua vida. Deus não tem manifesto com fogo. Talvez tenha aparência, mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: esta noite é noite de você cair aos meus pés e se arrepender, e dizer para mim: eu pequei, eu quero me arrepender, eu quero confessar o meu pecado ao Senhor. Eu não quero caminhar com essa vingança, eu não quero caminhar com isso que está dentro de mim, que esses ciúmes, esse ódio, essa traição. Eu não quero continuar desse jeito. Eu quero reconciliar meu coração com o Senhor. É isso que eu quero clamar nesta noite, Pai. Nesta noite nós como igreja estamos aqui nesse lugar. Oh Senhor, nós queremos desfrutar do Senhor. Ah Senhor, nós queremos desfrutar da Tua presença. Nós queremos confessar a Ti o nosso pecado. Nós queremos confessar a Ti, Senhor, as nossas falhas. E nós Te pedimos: sonda os nossos corações. Há famílias aqui, Senhor,
que precisam ser restauradas. Eu posso. Aqui famílias, Pai, que precisa pedir perdão um para o outro, que precisa liberar perdão. A família, Senhor, como o Senhor disse para Caim: Caim, o mal está na tua porta, compete você resisti-lo. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: resista, resista, não vá, não faça, não vá, não faça. Frustra esse plano. Deus está dizendo isso hoje, nesta noite. O mal está à porta, o diabo está à espreita, querendo te tragar, mas você vai dizer não. Você vai dizer não. Eu escolho Deus, eu escolho me arrepender, eu escolho voltar atrás. Eu não quero descer, eu não quero ir para o lodo, eu quero estar de pé diante do Filho do Homem. Eu quero estar de pé diante da mesa do Senhor, a mesa do arrependimento, Senhor, a mesa da mudança, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas. Hebreus 12:24, por favor. Essa pessoa de quem eu falei perdeu sua família, tem condição financeira hoje, mas carrega uma dor terrível no seu coração, porque não parou na hora que precisava de parar. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Todos nós. Mas tem uma hora que a gente tem que dizer, sabe o que? Basta. Para. Não continua. Porque isso vai dar em morte. Morte espiritual. Pare. Pare hoje. Deus falou fortemente ao meu coração na minha casa. Deus falou fortemente essa semana. Eu gosto de pregar a palavra de amor, mas Deus nessa noite colocou no meu coração, diz para parar. Pare. É hora de voltar. É hora de arrumar, porque isso pode virar uma tragédia. E Deus está dizendo para você: a sua casa não pode ser destruída, o seu altar não pode estar rachado, a sua vida tem que estar inteira diante de mim. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. 12. Não. Isso. Você pode ler comigo, diga assim: e o próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao sangue salpicado, que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança, como fez o sangue de Abel. O sangue de Jesus é diferente. O de Abel clama por vingança. O de Jesus diz para mim e para você: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te libero, eu te libero. E a última coisa que eu vou fazer, você que está aqui hoje, e Deus falou com você, e você quer dizer assim: eu quero tomar uma posição com Deus hoje. Eu quero te convidar a vir aqui agora. Eu sei que é difícil fazer isso, mas Deus está com os olhos sobre nós. Você que às vezes está numa caminhada que não é muito boa, em alguma rota que não está muito boa, e você precisa hoje parar. Eu não sei qual é a rota. Se você está aqui, e se você tiver coragem, sai daí e vem cá, que nós vamos orar juntos. Se você está aqui, vem aqui. Você sabe que precisa parar em alguma área da sua vida. Você sabe que isso tem desgastado, que isso tem trazido prejuízo.
Mas você está aqui nesta noite e você diz: Pai, eu quero me posicionar hoje. Eu quero dizer: vai parar, é hoje. E se você quer, eu te convido, saia do seu lugar e vem. Nós vamos como igreja orar juntos aqui nessa noite. Se você está aí, quer vir, eu estou te esperando, vem. Nós vamos orar juntos aqui hoje. Deus vai parar aqui na vida de alguém um trem que está descendo para destruição. Vai parar hoje, vai mudar a rota hoje. Não vai continuar mais desse jeito. Deus vai mudar a rota hoje. Você está aqui, você sabe que está aqui, e Deus está dizendo para você: venha, é hoje, é nessa noite. Nós clamamos: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, muda rotas aqui nesta noite, muda, Senhor, neste momento. Nós te clamamos e nós declaramos, Senhor, que o Senhor é Deus. Ouça. Talvez você ouve e fale assim: eu não tenho necessidade disso, porque ainda não estou vendo nenhum resultado contrário. Mas deixa eu te falar de algo. Hoje pela manhã eu fui surpreendido com alguém que teve um problema familiar recente, dizendo ele que estava na sala assistindo a televisão, e de repente